Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e este é o programa O que é o Espiritismo? Um programa que se propõe a esclarecer e educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita com leveza e alegria, trazendo para a nossa roda de conversa temas à luz das bases do Espiritismo. E hoje, o tema que vamos estar trabalhando é o passe. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é a nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Ana Luísa Nazareno. Aninha, meu amor, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Querida Andréia, boa tarde, caros ouvintes dessa rádio maravilhosa. E para mim é sempre um prazer estar aqui com a gente conversando sobre essa doutrina maravilhosa. Vamos lá, querida. Vamos lá. Mas antes, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, Momento de Reflexão. Mãos marcadas. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança, sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita, sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu, guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, pusestes ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho, e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém, sem destaque e sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia, uma cruz de provas e de agravos, reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajuda-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como trazes as tuas. Maria Dolores. Bem, meus amigos, você que chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, marque o sininho, para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado, para poder assistir não só esse programa, como os outros que o Grupo Divulgar produz. Programas de estudo, tudo organizado em playlist para você assistir, maratonar, compartilhar e nos ajudar a divulgar a mensagem do Cristo através dessa doutrina tão libertadora. Agora vamos ouvir o momento. Vamos não, já ouvimos. Vamos começar a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate.
Bem, meus amigos, vamos hoje trabalhar sobre o passe, essa prática que se tem nas casas espíritas. E aí, Aninha, eu te peço para que você explique para todos nós o que é o passe. Bom, o passe é, na verdade, essa transfusão de fluidos de um ser para outro, de uma pessoa para outra. Emmanuel, ele nos diz que o passe é essa transfusão de energia fisiopsíquica. Ele considera equilibrante ideal da mente o apoio eficaz de todos os tratamentos. E ele compara a ação do passe ao antibiótico, como também uma asepsia que vai servindo ao corpo, né, frustrando a instalação de doenças. Então, Emmanuel nos fala dessa importância, dessa transmissão de fluidos que termina ajudando a nos livrar de muitas doenças. Tá? Então, o passe nada mais é do que essa imposição das mãos nessa transfusão de fluidos. Tá? E, Ana, quando começou a ser usado o passe nas casas espíritas, no que ela se fundamenta? Olha, nós não temos, Andréia, nenhum dado para a gente dizer começou em tempo tal, tá? Mas a gente vamos verificar que falar do passe, né? Falar do passe, nós vamos ver que o passe ele não aparece com o espiritismo, não. Ele vem muito antes da doutrina espírita, certo? E o passe não foi uma criação da doutrina espírita. A doutrina espírita não foi quem criou o passe. Então, veja só, na antiguidade já conheciam esse meio de socorrer, né? De socorrer os enfermos do corpo e da alma. Se nós lembrarmos lá do Evangelho, Jesus utilizou impondo as mãos, né, sobre os enfermos e os perturbados espiritualmente para beneficiá-los. Se a gente observar, a gente vai ver Jesus já lá no Evangelho impondo as mãos para curar os doentes e libertar também daqueles que estavam espiritualmente perturbados, tá? Então, ao longo do tempo, ele foi sendo usado, e nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, e o passe continuou por várias denominações. Tem, por exemplo, você vai ver na Messiânica, ele é chamado de Jorê, né? Ele é chamado de Jorê. Em outras igrejas, ele é chamado de imposição das mãos, né? É a imposição das mãos. Então, muitas vezes ele era ligado a práticas religiosas, outras vezes não. E antes de Kardec, o que se conhecia sobre a questão dos fluidos estava consubstanciado no magnetismo. Era o magnetismo. E o médico austríaco Franz Mesmer, que foi aquele que beneficiou muitos enfermos com o magnetismo. Mas também ninguém não sabia como era que se usava, não conheciam quais eram os meios, tá? Não conheciam. Então, o que acontece? Hoje, o passe ele continua a ser empregado também por outras religiões, e foi no meio espírita, especialmente, que o passe foi mais bem compreendido, foi muito mais largamente difundido e utilizado, tá? Aqui na doutrina espírita, aquele passe que que Jesus ensinou e exemplificou, se tornou uma das principais práticas de ação fluídica. Tá? Por quê? Porque o espiritismo é a revivência do cristianismo puro. E o espiritismo, então, passa a utilizar aquela mesma prática com que Jesus utilizava da imposição das mãos. E nós vamos ver, então, nós não temos ideia de quando as casas espíritas, acreditamos que desde quando a casa espírita começou a funcionar, essa dinâmica de
passagem dos fluidos, essas técnicas que nós chamamos de passe, já começaram a existir. E, Ana, existe tipos de passe? Olha, nós podemos dizer quanto ao agente e quanto à maneira de dar. Tem vários tipos de passe. Então, quanto ao agente, quanto àquele que ministra, quanto àquele que doa os fluidos, nós temos o passe magnético. Esse passe, ele é somente ministrado com os recursos fluídicos do próprio passista, da própria pessoa. É o magnetismo humano, né? Nós temos o passe espiritual, quando ele é ministrado pelos espíritos unicamente com seus próprios fluidos. É o magnetismo espiritual, né? Sem o concurso de passista. Eles agem observando a sintonia, considerando os méritos do necessitado, viu? E assim, para a gente receber um passe espiritual, basta nós entrarmos em oração e colocar em estado de recepção, sabe? Se a gente entra em oração, nós mentalizamos o Cristo, vamos mentalizando os nossos irmãos espirituais, e nós podemos ter um passe espiritual, com certeza. E tem o passe chamado misto, que é o humano espiritual, é quando os espíritos combinam seus fluidos com os fluidos do passista, com aquele que está lá, da pessoa. Tanto o espiritual quanto o humano. E aí o passe, ele passa a ter uma característica especial. Porque o fluido humano, né, ele está sempre mais impregnado de impurezas, tanto as impurezas físicas, as impurezas morais de quem está do passista, né? Mas o fluido dos bons espíritos, porque é muito mais puro, né? Tem propriedades mais ativas, vão dando vamos dizer assim, vão dando um efeito muito mais positivo, muito mais positivo. E nós vamos ver isso lá na Revista Espírita de 1865, quando Kardec fala nessa parte da mediunidade curadora, né? Mediunidade curadora. Então, o concurso dos espíritos para esse tipo de passe, ele pode ser espontâneo e pode ser provocado pelo passista, né? Quando ele, por exemplo, ele faz o apelo e tudo. Eu vou só colocar aqui um exemplo. Eu passei uma época, de algum tempo atrás, que eu tive um período que toda vez que eu ia dar o passe, eu sentia que eu nunca estava só. Claro, a gente não está só, mas é claro que a gente tinha o cuidado, eu como médium, eu sentia a presença do irmão que estava ali para ajudar aquele que veio receber o passe. Era a coisa mais interessante. Na hora que aquela pessoa, cada um era uma forma diferente. Então, a gente recebia tranquilamente, e o passista sente essa vibração, sente essa aproximação, e quando nós estamos dando esse passe com muito amor, os irmãos espirituais estão realmente ali. E nós temos ainda um outro tipo, que é o passe mediúnico, tá? Então, é um espírito que utiliza um médium, né? O passista está mediunizado, e aí o passe não é, os fluidos que estão saindo ali não tem nada do passista, ele só é o instrumento, ele só é vamos dizer assim, o intermediário. Então, Kardec, nessa revista, ele diz: passando através do encarnado, pode alterar-se um pouco, sabe? O espírito passando esses fluidos através do encarnado, né? Mas, então, daí, para todo verdadeiro médium curador, a necessidade absoluta de trabalhar a sua depuração. Então, aquele que vai dar o passe, quer seja ele o médium, quer seja ele o auxiliar no passe humano espiritual, no passe misto, ele tem sempre que estar preparado, ele tem sempre que estar mais depurado. Então, nós podemos ver, quanto ao agente, esse tipo de passe.
o passe magnético, que é o passe só do próprio passista, o passe espiritual, que é só do espírito, e o passe misto, que é magnético espiritual, é o humano espiritual, onde tem a colaboração do passista e a colaboração do espírito, e ainda o passe mediúnico, que é a entidade emitindo seus fluidos por meio de um médium, tá? Então, nós temos que ter o cuidado para que, no serviço de passe, a gente não se mediunize e nós procuremos realmente não... no serviço comum da casa espírita, não se deve dar passe mediunizado, de maneira nenhuma, tá? Não é aconselhável. Por quê? Porque aquele que está recebendo o passe, nem sempre ele vai estar preparado para presenciar qualquer manifestação mediúnica. Vai se impressionar, entendeu? Ele fica achando que com algum... não funciona. Então, dentro da casa espírita, no passe normal, no passe comum, não devemos dar o passe mediunizado. O passe das casas é o misto, né? Que é a equipe espiritual coordenadora do trabalho, junto com a equipe de trabalhadores, faz esse passe naqueles que chegam necessitados, né, Ana? É o misto. Exatamente. O passista, que é médium, ele deve participar de reuniões mediúnicas onde ele pode dar essa passividade, não lá na hora do passe. Já tem acontecido muitas vezes, quando a gente está dando passe, às vezes chegava pessoas e dizia assim, chegava para mim e dizia assim, tu viste alguma coisa? Eu disse, não vi nem quero ver, sabe? Eu começava a brincar. Não, minha querida, eu não vejo nada, sabe? Eu não vejo nada. Claro que se eu também, às vezes, quando eu via, no atendimento fraterno, a gente está conversando e a gente percebe a presença do irmão, da pessoa, mas eu não dizia nada. Não, senhora, não estou vendo nada, porque tem gente que se acha assim o máximo, assim, olha, eu vi o espírito do teu lado, olha, e, sabe, dá aquela sensação de grandeza para a pessoa. O médium se acha muito importante porque está vendo as entidades ali do lado. Não devemos fazer isso, não devemos dizer para as pessoas o que é que a gente está vendo, de maneira nenhuma. E a gente não se preocupe, que a ajuda eles fazem sem que a gente precise fazer nenhuma manifestação. Eles auxiliam aquele que veio tomar o passe. Às vezes, eu percebia algumas pessoas que depois a pessoa ia falar para mim que a minha mão era levada a parar no estômago de alguém, no coração. Eu não sabia por quê, mas eu ia tranquila, ali, sem que houvesse nenhuma demonstração de nada. Quando terminava, a pessoa dizia assim, mas eu estava com tanta dor de estômago, melhorou tanto, sabe? Então, a gente percebe que a espiritualidade, ela vai nos ajudando, porque a gente nunca está sozinho quando nós estamos dando um passe com equilíbrio, com harmonia e com muito amor. Ana, e meio que você já falou como é a dinâmica do passe, né? Por exemplo, no misto, a equipe espiritual demanda o passista transmite a energia, e quando é individual, é dele mesmo, mas como essa dinâmica para o passe dar efeito, eu receber esse passe dar efeito, como essa dinâmica, e também do passista para que ele faça um trabalho a contento, né? Que esse passe realmente dê o resultado esperado, que é o auxílio. Olha, para que tudo tenha efeito, é necessário que não só o paciente, vamos dizer assim, o assistido, tem que estar disposto, tem que estar pronto para receber, como também aquele que vai dar, né? Que ele vai dar. O passista tem que ter alguns cuidados, tá? Tanto físico quanto espiritual, tá? São cuidados que precisa ter. Por exemplo, vamos lá ver. O passista, ele tem que cuidar da sua própria higiene para assegurar a sua própria saúde e a dos assistidos, tá? Então, imagina, alguém vai dar passe suado,
com mau cheiro, a gente diz assim, com desodorante vencido, né? Então ele levanta o braço, aquilo cria um mal-estar, uma coisa assim. Não. O passista, ele passou o dia trabalhando. No final da tarde, ele tem que ir para a casa espírita para o trabalho. O que é que ele faz? Quando ele chega no centro, ele lava o rosto, faz um breve asseio rapidinho, dá uma descansada, tá? Porque ele passou o dia trabalhando, não deu tempo ele ir em casa, não deu tempo, ele veio direto do trabalho para o centro espírita, não é isso? A alimentação, no dia que você vai dar o passo, você não vai ficar com fome, pelo amor de Deus, para estar lá dando o passo com a barriga roncando, não é isso. Mas você tem que ter uma alimentação sem excesso. Imagina, você vai dar um passe, você vai trabalhar no passe, né? E você comeu aquela feijoada, aquele mocotó, que não faz a digestão, que não deu tempo para fazer a digestão, e você vai dar o passo. Como é que você vai estar? Como é que você vai estar? Como é que está o seu organismo, esse organismo que dá uma concentração energética maior? Como é que você vai estar naquele dia? Então, a alimentação, no dia do que você vai dar o passe, ela tem que ser uma alimentação sem excesso, uma alimentação mais leve, que possa, na hora, como a reunião mediúnica. Também você vai para a reunião mediúnica, depois de uma feijoada, depois de um mocotó, depois de um churrasco, é muito complicado, você vai estar todo saturado. Então, a alimentação é outro cuidado que o passista também tem que ter, sabe? E volto a repetir, não significa você ir com fome, de jeito nenhum. Outra coisa, abolir os vícios. Passista não pode beber. Passista não pode beber. Passista não pode fumar. Não pode usar outros tóxicos. Como é que você vai dar um passo emanando os vapores do álcool? Emanando os vapores do álcool. Também do cigarro, a fumaça, sabe? Eu me recordo de uma dessas histórias, eu não sei se foi do Richard Simonetti, não me lembro de onde a fonte, mas ele contando que no centro era reunião mediúnica, mas vale da mesma coisa. E a pessoa foi aplicar o passe. Que quando ele chegou perto do médium, a entidade que estava com o médium, quando ele foi chegando, levantou os braços e tudo, a entidade começou, chega mais perto, e ele achando que era a energia dele, que estava muito boa. Aí, no fim, a entidade disse assim, porque esse teu cheiro de cigarro está me matando, sabe? Então, para a entidade, aquela situação, isso numa reunião mediúnica. Agora você vai te impregnado pelos vapores do cigarro, pelos vapores do álcool. Então, como é que você vai dar o passo? Que energia, que fluido vai sair de você? Tá? Então, aquelas pessoas que pretendem trabalhar, procura evitar, procura eliminar esses vícios, procura já ir deixando esses vícios. Também evitar, no dia que vai aplicar o passe, atividades cansativas, atividades que esgotam muito, excesso desnecessários, para que as suas reservas de energia estejam em condição de servir. É preciso que você esteja. Você não pode, por exemplo, se você é uma pessoa que está fazendo um tratamento, tomando remédio controlado, procure não dar passe enquanto você está fazendo o tratamento. Porque esses remédios também, eles não ajudam, sabe? Então, procure. As pessoas, eu conheci algumas pessoas, há muito tempo atrás, que elas ficavam muito chateadas, porque a gente tinha um equilíbrio, dizia, minha irmã, você não vai poder dar o passe, você está tomando remédio controlado, você está nessa situação. Então, como é que eu vou dar um passo? Vou liberar uma energia, um fluido, quando meus fluidos não estão bem? Não dá para a gente fazer isso. Então, a gente tem que ter plena consciência e, em vez de você dar, vai lá, se sente na cadeira e tome o passe, sabe? E tome o passe. Então, esses cuidados físicos são muito importantes. Agora, o passista também tem que ter os cuidados espirituais. Procurar cultivar as virtudes, manter a conduta cristã. Claro que ninguém vai querer achar que todo mundo é perfeito. Não, gente. Mas a gente pode começar a pensar já em melhorar,
a gente já pode eliminar certos vícios, certos problemas que dá para a gente eliminar sem ainda a gente ser perfeito, mesmo ainda sendo imperfeito, mas já dá para dar, né? Então, o passista tem que se cuidar espiritualmente para que produza frutos bons, tá? Não alterando prejudicalmente aqueles que recebem aqueles fluidos bons, dos bons espíritos que ele recebe. Porque se ele estiver ruim espiritualmente, os fluidos dos bons espíritos não vão chegar no assistido, só vão chegar todo misturado. Então, é preciso que o passista procure também ter esses cuidados espirituais, tá? Então, o passista deve ter o sentimento sempre de fraternidade, o desejo de ajudar o próximo, confiar em si mesmo, confiar na ajuda do poder superior, nas possibilidades, ele tem que acreditar nos benefícios que o passe dá, ele tem que acreditar naquilo que ele está distribuindo, que ele está doando. Procurar fazer a sua reforma íntima, procurando sempre se aperfeiçoar moralmente, manter o equilíbrio emocional. Como é que você vai dar o passo? Você passou o dia brigando. Como é que você acha que no final da tarde você se equilibra? Você passou o dia brigando em casa, brigando no trabalho, brigando na rua, aí chega no centro, e fica lá, tá tudo bom, não, mas a coisa não é por aí. Então, você tem que procurar, tá entendendo? De ter esses desequilíbrios, sabe? De ter esses desequilíbrios. Então, o equilíbrio emocional é muito importante. Você não ficar guardando mágoa, são as paixões, os ressentimentos, o nervosismo, os temores. A gente tem que procurar manter esse equilíbrio, porque senão é muito difícil. Se a gente, quando a gente faz parte da equipe do passe, mas naquele dia a gente não está se sentindo bem, a gente não está se sentindo equilibrado, houve alguns problemas que a gente saiu um pouco da linha. Então, meus irmãos, não tem problema nenhum você dizer, hoje eu quero tomar passe. Não custa nada, não tem problema, não é vergonha. Tem gente que não diz, porque o que vão dizer? O que vão dizer? Que você é um ser normal, como qualquer um. Todos nós erramos, todos nós, às vezes, não estamos bem. Então, em vez de eu estar prejudicando o meu irmão com fluidos que não são bons, de eu não ajudar, então vamos tomar o passe, vamos nos equilibrar primeiro, né? Então, quando realmente não se sentir bem, não vai. Então, perseverança no trabalho, procurar não ir à casa espírita só no dia de aplicar o passe, não. Procure ir aos trabalhos da casa, seja um trabalhador, vai lá procurar frequentar a casa, participar dos trabalhos, participar das reuniões e palestras, assistir às palestras. Vamos nos reabastecer. Como é que eu vou doar se eu não me reabasteço? Então, eu preciso me reabastecer. E o reabastecimento vai estar na participação, no envolvimento dos trabalhos da casa. E assim a gente vai poder dar o passe. E outra coisa, o passista também tem que procurar se desenvolver intelectualmente, procurar ter conhecimento sobre o passe. Os passistas devem estudar sobre o passe, devem conhecer todo sobre o passe, para melhor você transmitir esses fluidos. Não vai aparecer só, na hora que aparecer a oportunidade, eu vou ser passista. Não é milagre. É um serviço do bem. E pede a cada um que vai lá para fazer o trabalho, pede o esforço, o trabalho desde o começo. Então, não vamos achar que, hoje eu vou começar a dar passo. Então, você já estudou, você já se preparou, né? Você já se preparou. Então, vamos procurar conhecer o que nós estamos lidando. Vamos saber o que são fluidos, o que nós estamos lidando. O que nós estamos lidando? Estamos lidando com o quê? Nós não estamos à toa.
Não é coisa, não é assim, só eu chegar, veja assim, não é isso daí, sabe? Isso daí é catar arroz, né? Eu chamo de catar arroz. Não é isso. Nosso trabalho, o trabalho do passista, é um trabalho muito importante, é um trabalho muito sério. Portanto, o passista deve procurar sempre todos estudarem sobre o passe, sobre as curas, sobre as radiações espirituais, estudar sobre centro de força, sobre as técnicas. Aí tem uma série de outras técnicas, né? Tipo de passe, longitudinal, é circular, é não sei o quê. Nada disso é importante, gente. Não vamos nos impressionar com isso. Imagina a gente dentro de uma cabine de passe, chegando com 40, 50 pessoas para tomarem passe, com 3, 4, 5 médios no máximo, 5 passistas. Como é que nós vamos todo o tempo fazendo esse horror de vista? Não, é a imposição das mãos. É essa técnica, a mais simples, sabe? Quanto à sua forma. É a técnica mais simples, a técnica melhor. E o assistido, aquele que vai para tomar o passe, ele tem que acreditar naquilo que ele vai receber. Porque não adianta ele ir tomar um passe se ele não acredita que aquilo vai funcionar. Ele tem que ter fé, tem que ter confiança, tem que estar ali, se colocar à disposição, tem que orar, entendeu? Para que esse resultado, para que isso funcione, o receptor tem que se preparar também. Ele tem que estar com estado mental, estado emotivo, né? Tem que estar equilibrado ali, exatamente, né? Ele tem que estar aceitando. Porque, veja só, se aquela pessoa que está ali sentada, recebendo aqueles fluidos, ela não quer, aqueles fluidos batem nela e refratam, voltam para o passista. É isso que acontece. Há uma ação refratária, sabe? Então, o estado daquele que vai tomar o passe tem que ter um estado receptivo, aquele estado de receber. Ele está, aí sim o passe vai ser muito mais eficiente. Então, às vezes, tem o pai, mãe, ou quem quer levar o filho, quer obrigar. Tu vai tomar passe, mas eu não quero. É melhor não ir. Deixa, não quer tomar passe, não vai. Sabe? Não vamos obrigar as pessoas a tomar passe. Porque nem todo mundo quer, então não adianta ir. Quem não quer, não adianta ir. Porque não vai se beneficiar. Não vai se beneficiar, vai só perder os fluidos e perder tempo. Sabe? Então, se a pessoa não quer, tudo bem. Se não quer, nós respeitamos. Sabe? Entendeu? Então, às vezes, na casa espírita, após a palestra, é a hora de que as pessoas vão tomar passe, tem algumas pessoas que se levantam e vão embora. Ótimo! Inclusive, quando você avisa que vai ser o passe, você diz, aquelas pessoas que não quiserem, não são obrigadas. Você avisa para as pessoas. E a pessoa se levanta e vai embora. Eu não quero tomar passe, eu não quero isso. E não adianta ela ir sentar lá e não vai adiantar nada. Então, a gente tem que só vai tomar o passe quem quer. E a pessoa tem que se preparar. A oração, sabe? A oração e tudo mais. Então, é interessante. E as casas espíritas, assim, às vezes, antes de começar tudo, tenha nos seus data show, nos seus vídeos, algumas informações breves sobre o passe, para que as pessoas saibam o que é o passe, o que é isso, sabe? Eu me recordo quando o seu José, que era aquele que cuidava lá da casa, né? Quem o conheceu sabe muito bem de quem eu estou falando. Ele ficava lá na casa, ele morava lá na federação. E aí as pessoas chegavam lá para ele dar o passe, pedir. Ele era uma criatura maravilhosa, né? Seu José. E aí, um dia, chegou uma pessoa desconhecida, chegou, moço, me deu um passe. O seu José mandou ele sentar na cadeira e deu o passe. Não terminou, disse, não, moço, mas eu quero um passe de transporte. Oh, meu Deus. Eu quero uma passagem, moço. Era um passe do transporte. Aí São José disse, meu irmão, esse eu não tenho, não sei. Mas a gente ria tanto ele contando essa história, não sabe? Aí ele deu o passe dele.
Mas é isso. Então, as pessoas devem dar essa orientação, porque tem gente ali que chega pela primeira vez, não sabe nem de que se trata, e fica passando aquelas orientações, o que é o passe, uma doação de fluido, bem simples, de uma forma bem sintetizada, pedindo que as pessoas se coloquem em oração e procurem receber com muito amor, com carinho, sabe, dando algumas orientações breves para orientar aquelas pessoas que estão ali. Então, orientar para aquela pessoa, para o assistido, que enquanto ele está recebendo o passe, ele esteja orando, ele esteja mentalizando o Cristo, ele esteja orando, né, para poder receber bem, ter a fé no que está acontecendo ali, tá? A fé acontecendo, orar silenciosamente, vai orar, porque o benefício do passe vai muito em relação à fé daquele que recebe, ou o merecimento também do necessitado, o merecimento. Se ele se prepara para receber o passe, claro que ele vai ter muito mais chance de receber muito mais, receber melhor as energias, aqueles fluidos que estão sendo passado para eles, viu? E, Ana, o que você falou com relação o passista se manter atualizado, estudando, é muito importante para justamente entender as regras que tu falaste. Exatamente. Há muitos anos mesmo. Uma vez eu estava saindo da cabine de passe e uma pessoa amiga me chamou e disse: ô, minha irmã, me socorre. Eu tomei passe e estou passando mal. Eu disse: menina, você fumou? Ela: não, eu não fumei. Mas ela fedia a nicotina muito. Aí estava emanando dela, porque ela tomou um passe de alguém que tinha, com certeza, fumado. Aí eu entrei lá na cabine com ela, dei um passe um pouco até mais demorado para poder ela voltar em si e insistir para ela me dizer quem tinha sido o passe para poder eu passar para a coordenação para poder ver, porque assim como foi ela, que era uma trabalhadora da casa, poderia ser alguém de fora que não tem noção nenhuma. Isso. Então, isso é muito importante, isso que tu falou. Andréia, várias vezes, quando a pessoa saía de lá, algumas pessoas saíam do passe passando mal, aí eu levava ela lá no salão, lá na Ismael, levava no salão, sentava no cantinho com ela, eu me sentava e nós ficávamos ali conversando, orando, até quando ela se restabelecia. Outra coisa, que também as pessoas vêm cheias de pulseiras, né? Cheio de pulseira. Aí começa a fazer aquilo começa a fazer barulho e atrapalha a concentração de quem está ali assistindo. Outra coisa também muito importante para o passista é a roupa que você está vestindo, sabe? Quando eu estou falando isso, gente, por situações que a gente já passou por esses problemas. São anos e anos, né, Ana? Hã? Anos e anos dando passe. Anos e anos acompanhando companheiros para dar o passe. Então, as pessoas iam para a cabine de passe, para dar o passe, com uma calça muito justa, uma blusa curta, aparecendo a barriga, de alcinha, ia dar passe. A pessoa que estava ali sentada, nós temos que lembrar os nossos irmãos. Assim, gente, a gente tem que, como é que se diz, fazer com que o assistido, ele entre numa vibração diferente, não nessa vibração de ficar olhando e ficar impressionado. Até quando a pessoa, eu tive que chamar a pessoa e disse: olha, a partir de hoje você só vai dar passo, você mudar essa roupa. Você vai vestir uma blusa com manga, sem decote, não aparecer na barriga, e bote uma calcinha menos justas, colada desse jeito. E a pessoa fez, passou aí, eu digo: você, mas eu não tenho. Tem sim, pega a camiseta de propaganda, camiseta dessa do centro, de congresso e tudo, e vem vestida nessa camiseta, tá? Aqui no centro. Então, por quê? Porque a gente já tinha ouvido alguns comentários, e a gente ia lá. Então, o passista tem que pensar tudo isso, gente. Aquele que está na nossa frente, uma pessoa que está precisando, que está necessitando, e nós temos que colocar para ele as coisas, imagens boas, tudo que é melhor, sabe? Então, por isso, aquilo que nós temos falado dos cuidados físicos, dos cuidados de alimentação e os cuidados espirituais. Da mesma forma,
o assistido, aquele que vai receber o passe. E, Ana, você falou uma coisa também, centro de força. Então, explica para a gente o que são esses centros de força. Esses centros de força. Se você olhar, André, dentro das religiões orientais, eles são os chakras, né? Chamam de chakras, que são exatamente, são acumuladores de energia que nós temos, né? Que nós temos, vamos dizer assim, na parte espiritual, na parte do perispírito, tá? Em cada órgão básico, nós temos esses acumuladores de força, né, que são chamados chakras, ou centro de força, como diz André Luiz, né? O centro de força. Eles são esses acumuladores de energia e distribuidores dessas energias. Eles estão localizados no perispírito, né? E são eles que recebem esses fluidos e repassa para o corpo, e espalha para o corpo. Os centros nervosos, todos nós temos esse centro de força. Mas o perispírito, ele interage de uma forma tão profunda com o corpo físico, tá? Então, as energias que são transmitidas pelo passe e recebidas inicialmente por esse centro de força, vão pegando o quê? Atinge através dos plexos, que são os plexos nervosos. O perispírito passa através desses plexos para o corpo físico. Tá? Então, fazendo o quê? Renovando as células enfermas. Sai renovando as células enfermas. Portanto, os centros de força, eles vibram e na sintonia, todos em sintonia uns com os outros. Só que cada qual possui a sua função específica. Então, vamos lá. Vamos começar a função dos mais importantes, dos que mais... Assim, nós temos o centro coronário, aqui, no centro da cabeça. Na verdade, esse centro de força, ele é considerado o mais significativo, porque ele é o que recebe todas as radiações. É a ligação da mente, a sede da consciência, tá? Ligado a isso daí, a tudo isso, tá? Ele vai assimilando, esse centro de força, que é o coronário, ele assimila todas as energias que vêm do plano superior, sabe? Do plano superior. E essas energias é que vão sendo redistribuídas para os outros centros. E esse centro, ele supervisiona, com aquele que sai em observação a todos os outros centros. Por isso, quando nós estamos dando passe, muitas vezes, nós nos preocupamos apenas com este aqui, porque daqui vai para todos os outros. Nós não precisamos estar em todos. Houve uma época, quando eu comecei cheguei na Casa Espírita, que eu comecei a aprender sobre passe, a gente trabalhava o passe, um livro do Edgar Moon, em que ele falava que você tinha que trabalhar em cada um desses centros de força. Mas não, a gente sabe que basta que eu coloque as mãos, a imposição das mãos exatamente no coronário, para que todos os outros recebam os benefícios, né? Recebam os benefícios. Portanto, é dele que passa a disciplina para todos os outros centros. Depois, nós temos o frontal, que é aqui, o frontal. Essa aqui, a atividade dele é muito abrangente. Ele atua sobre as glândulas endócrinas, o sistema nervoso, e vai comandando as nossas percepções da visão, da audição e o tato. O frontal, né? É chamado nas doutrinas orientais o terceiro olho, né? O famoso terceiro olho, né? Aí vem o laríngeo. Esse aqui é aquele que controla as atividades das cordas vocais, do timo, da tireoide, das paratireoides, e ele controla a fonação e a respiração, o laríngeo,
né? Então, às vezes, você percebe que alguém está com algum problema nessa área, você discretamente, sem alguma coisa, bota a mão lá rapidinho para dar uma vibração na área, né? Mas isso não precisa ser não, você faz isso de uma forma natural. Às vezes você mesmo percebe a orientação que lhe é passada, né? Aí vem o cardíaco, aqui no lugar do coração, né? Esse aqui é o centro que vai sustentar os serviços da emoção e do equilíbrio de um modo geral, tá? Ele é que dirige a emotividade, a circulação das forças de base, sabe? É o responsável por todo o aparelho circulatório. É o centro, o cardíaco. Aí vem o esplênico, que fica na região do baço. Ele regula a circulação adequada das forças vitais, o sistema hemático e a variação do volume sanguíneo, sabe? Que é o esplênico. Aí veio o solar ou gástrico, que é o do estômago, responsável pela digestão, absorção dos alimentos sólidos e dos fluidos. Eles penetram em nossa organização toda. E, por final, dentre os 7 que nós estamos falando, né, temos o genésico. O genésico, ele fica na região abaixo, do baixo ventre, ele é o orientador da função do sexo, sabe? Atende à modelagem de novas formas entre os homens. Também ele desenvolve os estímulos criadores, né? O genésico. Vai sempre visando a realização dos trabalhos fraternos entre as criaturas. Ninguém pensa, quando você fala no centro genésico, quando você fala nas energias sexuais, você só imagina numa relação de um homem e uma mulher. Não. A energia sexual, ela é uma energia que impulsiona um trabalho muito grande de amor, de fraternidade entre as criaturas. É a energia que controla tanta coisa. Então, o centro genésico não deve ser estimulado na hora do passo de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Por isso, a gente fica somente no coronário, para não ficar estimulando, que você não sabe quem é aquela pessoa necessitada que está ali. Tomemos bastante cuidado, procuremos estudar mais aprofundado. A gente só deu assim muito de superficial, mas você que é passista, você que quer trabalhar no passe, estude, aprofunde o estudo do centro de força, aprofunde o estudo sobre todas as energias que o passe fornece, como é que nós devemos fazer. Então, na verdade, quando nós tivemos uma época que, quando estava funcionando normal, a gente sempre fazia o estudo do passe antes, o grupo dos passistas, antes da palestra terminar, a palestra estava para terminar, nós íamos para a sala de passe e fazíamos um estudo, íamos estudando as obras que tratam sobre este assunto com muito carinho, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho muito bom. Ana, então, pelo tudo que a gente conversou até agora, a gente vê que o passista influencia muito na qualidade do passe, né? Eu não entendi, Andréa, repita a pergunta. O passista, ele influencia muito a qualidade do passe. Claro! De tudo que a gente já conversou até agora. Exatamente, claro. Porque se o passista está desequilibrado, é aquela mesma coisa. É eu colocar a água limpa na taça suja. Vai sujar toda a água, sabe? Então, as energias estão aí, mas eu estou desequilibrado. Como é que eu vou poder passar essas energias para alguém? Como é que eu vou passar essas energias para o outro se eu não me preparei, se eu estou desequilibrado, se eu estou com problema de saúde? Então, se eu estou com problema de saúde, não posso dar energia favorável. Não posso fazer isso, entendeu? Então, a gente tem que realmente ter bastante cuidado, porque nós, os passistas, aqueles que vamos dar o passe, temos que estar bem para que as nossas energias, para que estes fluidos possam ser melhor aproveitados, tanto
tanto para nós, porque quando nós damos o passe, não é só o assistido que vai ser beneficiado, nós também, porque a espiritualidade está ali, os amigos espirituais estão ali nos ajudando naquele momento, e nós também somos ajudados, com certeza, mas temos que estar preparados, equilibrados, para que melhor o nosso trabalho seja mais acertado. E aí, Ana, para a gente terminar, em cima de tudo que a gente conversou, existe alguma contraindicação para não se tomar o passe? Olha, eu não conheço nenhuma, não, né? Que vai a contraindicação de você tomar o passe. Não, temos que ter bastante cuidado. Quer dizer, tem contraindicação de quem aplica, para aplicar. Tá entendendo? Pessoas muito idosas, crianças, sabe? Pessoas muito jovens, isso assim. E para a pessoa tomar o passe, eu não, como é que se diz? Não conheço, não sei, não tem nada, na verdade, o que como é que se diz? O que possa, o que eu não devo dar o passe? Não devo aplicar o passe. Fulano não deve receber o passe. Não, você sabe de algum? Não, também acredito que não, mas é justamente o intuito é de esclarecer. A recomendação é sim, de que a gente claro está receptivo, entender porque pelo que a gente falou aqui, o quão se pode alterar as nossas funções, as nossas energias. Deve aplicar o passo naquele que não quer. Se aquela pessoa não quer tomar o passo, aquela pessoa acha que não quer tomar o passo, não tá, é melhor não aplicar, sabe? Então, o passe não tem contraindicação. A contraindicação é do passista não estar preparado. Aí sim, o passe não funciona. Não se deve dar. Se a pessoa não está em condição, não devemos dar o passe. Quem não está em condição não deve dar o passe. Entendeu? Agora, para receber, se eu não quero, não vou receber. Então, eu não recebo. Então, a única contraindicação realmente é para quem não quer, para quem não acredita, para ir, não adianta você estar dando passo. Eu não acredito nisso. Então, meu irmão, respeitemos você. Não precisa ir. São a única contraindicação que eu conheço, né? Que eu conheço, que eu sei, é exatamente esse, daquele que não quer, aquele que não quer tomar o passe, aquele que não quer receber o passe, aí, na verdade, ele não vai poder, não adianta a gente dar, porque o passe vai ser contraproducente. O passe é contraproducente. Volta todinho. Há uma ação refratária daquelas energias, tá? Daquelas energias, viu? Ana, para a gente, de fato, encerrar, o que consiste na terapêutica espírita? Uma pessoa está necessitada, ela vai assistir a palestra, tomar um passe. O que consiste nesse tratamento na casa espírita? Na casa espírita, o tratamento é tudo espiritual, gente. Não vamos buscar a casa espírita para o tratamento médico, tratamento de cura. Se algum fato, se alguma vez aconteceu, isso é por merecimento, por misericórdia de Deus, mas aquilo não é o trabalho da casa espírita. Todo o trabalho de atendimento, de tratamento e tudo é espiritual. É isso que nós temos que buscar na casa espírita. Eu me recordo uma vez, uma pessoa me liga. Ô, Ana, lá no centro de vocês fazem trabalho de cura? Eu disse, não, minha irmã, nós não fazemos trabalho de cura. Mas uma pessoa disse que foi curada e foi por ti, por mim. Eu não sabia que eu era médium de cura. Não. Aí ela disse, uma pessoa estava na reunião mediúnica e não estava bem, não sei o quê. Minha irmã, nem me pergunta. Primeiro, porque eu não sei o que aconteceu. E se ela foi assistida, foi misericórdia divina de uma entidade que veio através de mim, que eu não sei nem quem foi. Nós não fazemos esse trabalho lá. Nós não fazemos. Pode acontecer, sabe? Mas pela misericórdia divina. O trabalho não é esse específico. Então, o atendimento, a terapia espiritual é a terapia do espírito, Muitas vezes, aquele que vai no trabalho, ele também se beneficia fisicamente,
sabe? Ele também se beneficia, mas não significa que esta seja a atividade da casa espírita. A atividade da casa espírita é difundir a doutrina, espalhar a doutrina, fazer a gente vivenciar o evangelho à luz da doutrina espírita, é a gente fazer esse trabalho, entendeu? Dentro fazer o trabalho de amor. É como também a casa espírita não é um lugar, porque a casa espírita tem que distribuir sopa, tem que distribuir cesta básica. Não, senhora. Esse é um trabalho de assistencialismo. Se a casa quer oferecer, tudo bem, mas não é esse o objetivo principal da casa espírita. O objetivo da casa espírita é o conhecimento, é o estudo da doutrina e fazer esses tratamentos espirituais, fazer essas terapias, são todas terapias, é a oração, é a preparação, é a vibração, é o passe, é a água fluidificada. O que água é essa água fluidificada? É uma água que se coloca, e a gente ora para que os bons espíritos coloquem uma energia boa, coloque aquilo que for necessário para aquele que vai tomar. Quando a gente está na casa da gente, que a gente vai fazer o evangelho no lar, a gente faz a nossa prece, faz as orações, emite vibração de amor e de luz, pedindo que os espíritos de luz fluidifiquem, energizem a água que nós vamos tomar. Então, isso é natural. E eu quero dizer uma coisa, viu, Andréia? É que a gente deve lembrar que aplicar o passe fora da casa espírita só em casos de emergência. Nós não devemos criar o hábito de estar aplicando passe na nossa casa, né? Não é recomendável, até porque nem sempre a gente tem condição de controle, né, dos irmãos que ali estão. Havendo uma necessidade, você aplica com muita cautela, com muito cuidado, né? Agora, nós muitas vezes, muitas vezes somos chamados para ir aos hospitais, nós devemos ir e respeitar aquela criatura que está numa enfermaria, com 3, 4, 5 pessoas ali a mais. Nós devemos fazer tudo de uma forma criteriosa, para que não haja estardalhaço, por respeito àqueles os outros que estão ali, sabe? Então, várias vezes a gente foi chamada ali no Dutra, eu com outras colegas, nunca vá sozinho, tá? Procure sempre estar com outra pessoa. Se você estiver na casa espírita, nunca vá sozinho, fica sozinho, chega alguém, esteja sempre um colega, o atendimento fraterno, tenha sempre alguém ali junto de você, junto com você, sabe? A gente nunca sabe das intenções daqueles que ali estão. A gente nunca sabe as intenções da retaguarda, criando algum problema, algum embaraço para a própria casa. Então, devemos ter bastante cuidado. E aí, a gente vai... eu não posso dar passe na minha casa? Depende. Como você vai dar esse passe? Como você tem a estrutura para você dar o passe? Ficar dando constantemente? Não. Muita gente chama a pessoa para ir dar passe na sua casa, porque ele tem vergonha de ir à casa espírita. Ele não quer ir à casa espírita. Não façamos isso. Se a pessoa está doente, vá você com outra pessoa. Nunca vá sozinho. Tá? Vá você com uma outra pessoa, para aquela pessoa que está doente. Mas se a pessoa está boa e não vai à casa porque não quer se mostrar, não quer isso, nós vamos pedir licença. Não é esse o nosso trabalho, tá? O ideal do passe é na casa espírita. Fora de lá, só em casos excepcionais e muito realmente excepcional. Não é isso? Nós devemos ter bastante cuidado isso. Uma outra observação também, André, já está no final, terminando aqui. As pessoas perguntam se a gente pode cruzar ou não cruzar as pernas para tomar o passe. Na verdade, você deve ficar sempre à vontade, não cruzar os braços para não haver pressão do sangue, para que a circulação vá de uma forma tranquila. A mesma coisa, vamos colocar em estado receptivo, não precisa cruzar perna, não precisa cruzar braço. Por quê? Porque
a perna cruzada, o braço cruzado, vai interromper a corrente fluídica, né? A corrente fluídica. Então, você procura evitar, fique tranquilo, as mãos no joelho, e fique ali tranquilo, sem precisar ter que estar, né? Mas muito acomodado nisso, para que a circulação vai livre, tranquilo, sem pernas e braços cruzados, por isso daí, tá? Então, aquele que vai dar o passo não precisa ficar descalço, não precisa tirar o sapato, não precisa tirar, a não ser que ele esteja com aquelas pulseiras fazendo badulaque, aí sim, ele tira para não fazer zoada, Não precisa tirar aliança, não precisa tirar anel, tirar objeto metálico, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, tá entendendo? A não ser que isso vá fazer barulho, sabe? Colares que fiquem batendo, a pulseira que fique batendo, a não ser isso, senão não tem nenhum problema, não precisa tirar o relógio, não precisa tirar as alianças, nada de metal, tem gente que não bota moeda no bolso, não tem nada a ver, tá? E nem precisa ficar descalço, sabe? Porque tem gente, e outra coisa, você não precisa vir com roupa especial, não precisa vir de branco para dar passe, não precisa, essa roupa especial para dar passe. Tem algumas casas, eu digo porque eu já passei por essas casas, lá, não é aqui no Maranhão, não, no Maranhão eu não conheço, mas lá em outros estados, eu já tive a oportunidade de tomar o passe e de ser convidada para ministrar o passe, em algumas casas de pessoas que me conhecem. E uma coisa que eu estranhei muito, todas aquelas pessoas que vão tomar passe, ela se senta, toma passe primeiro, para depois ela dar passe. Não há necessidade disso. Isso são, como é que se diz, coisas que começam a querer tomar forma dentro do movimento, dentro da casa espírita, não precisa de jeito nenhum. Sabe? Se eu não estou bem, eu preciso tomar um passe. Para eu poder dar o passe, então eu não vou dar passe. Porque eu não estou bem. Não é verdade? Então, esse aqui tá? Então, são algumas observações que nós devemos ter, né? Algumas observações com bastante cuidado. Não é isso? Então, quando tem pessoas que vão tomar passe, né? Aí que fuma, tá? E tira o cigarro do bolso, não, isso não tem nada a ver. O problema não é tirar o cigarro do bolso, né? E eu, infelizmente, eu já estive em casa em que o passista estava com a carteira de cigarro no bolso, né? É uma tristeza, porque o problema não é tirar a carteira naquela hora do passe. O problema é o vício que faz você emanar fluidos que não são bons. É isso que não são bons. Então, a gente deve realmente ter esse preparo, é a oração, é a concentração, é o estudo, é a reforma íntima, né? E a gente lembrar que o passe é um dos elementos tão importantes para a gente ajudar o nosso irmão. Tá certo. Bem, minha amiga, já estamos chegando no final do nosso programa, e eu só me resta agradecer por você nos ajudar a trabalhar esse tema, que é uma prática tão comum nas casas, mas muitas das vezes as pessoas chegam e não sabem, então cria essas crendices que achar que precisa fazer certas coisas que não é necessário. É algo muito complexo para quem que precisamos estudar, que precisamos entender, mas para aquele que recebe, só lhe é pedido o quê? Que esteja receptivo e em oração, para que receba os benefícios da terapêutica do passe. Então, minha amiga, muito obrigada. Só mais uma coisinha, só porque eu cada hora eu estou vendo, né, a questão no passe, não devemos tocar na pessoa que vai receber o passe. Não toquemos na pessoa. Se você está dando um passe para uma amiga sua, que você conhece, uma amiga, um parente seu, um familiar, tudo bem, se você achar que vai pegar na cabeça, fazer assim, tudo bem. Mas dentro da casa espírita, aqueles que estão chegando lá, nada de estar com a mão aqui, nada que está com a mão aqui. Por favor, não precisa tocar, sabe? Não precisa tocar.
né? E tocar na pessoa que está tomando o passe. E não se assustem se quando você estiver com a mão aqui, você sentir aqueles raios de energia saindo das pontas do seu dedo. Não se assuste. Mantenha-se em oração e em vibração, porque são as energias dos bons espíritos que estão juntando com a sua para ajudar aquela criatura que está precisando. Tá certo, meu amor. Mais alguma coisa? Olha, a gente ia ficar o resto da tarde, mas está tudo bem. Já dissemos o básico, viu? Então tá certo, minha amiga. Muito obrigada. Eu espero poder contar com você em uma outra oportunidade para a gente trabalhar esses temas e desmistificar e ajudar a todos nós a trilhar um caminho. Eu agradeço a oportunidade, querida, do trabalho. Para mim é sempre um prazer estar fazendo alguma coisa para esclarecer a respeito dessa doutrina tão sublime, tão consoladora. E a vocês, queridos amigos, a gente sempre agradece por permitir que possamos entrar no seu lar, que possamos levar essa mensagem do Evangelho do Cristo, da doutrina espírita, e fique conosco sempre. Mais uma vez, curta, se inscreva, marque o sininho para você ser informado, acompanhe as nossas redes sociais para saber de tudo que a gente está fazendo e participe. Mande a sua pergunta nos comentários dos vídeos ou nas redes sociais do Grupo Divulgar, que a gente faz um programa especial sobre as perguntas, sobre as suas dúvidas, sobre as suas perguntas, e trazemos esses temas para que a gente possa ter um melhor entendimento dessa doutrina tão libertadora. Paz e alegria a todos. Muita paz e até a próxima vez. Você ouviu o que é o Espiritismo?